A Imperium está com grandes descontos nesse Natal, com ofertas de até 25% de desconto. Você também pode usar o cupom do canal ZUBATATA para ter 5% de desconto. Além disso, você pode encontrar as coleções mais recentes de Yu-Gi-Oh! Acesse o primeiro link da descrição e conheça a Imperium. Com certeza você já viu o disco de duelo no anime, no mangá e até na vida real, mas você sabe qual sua origem? Hoje vamos contar a história desse dispositivo tão importante para a série, então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora pra história! O disco de duelo é baseado em um antigo artefato egípcio chamado Diadank, um dispositivo dourado usado de forma semelhante ao disco de duelo que usa o Ba, a força vital dos usuários, para invocar o Ka, os monstros espirituais de suas tábuas de pedra e controlá-los. Ao contrário do disco de duelo, o Diadank só pode controlar até 3 monstros de uma vez. Será que foi daí que veio a ideia do Speed Duel? E no lugar do contador de pontos de vida está o olho de Wedjar, que contém um medidor amarelo brilhante que mede o Ba do usuário, assim como o disco mede os pontos de vida. Em algum outro vídeo eu vou te explicar melhor o que é Ba e Ka, mas continuando, visto que invocar monstros drena sua força vital, o duelista perdedor desmaia ou até morre. Assim, apenas os portadores da Relíquia do Milênio podem usar o Diadank sem serem drenados de energia vital. Observe que o Diadank foi visto na temporada final de Yu-Gi-Oh! E em Yu-Gi-Oh! GX, quando Abydos III, o quinto Shadow Rider, usou o Diadank em um flashback duelando com seus servos. Shimon Muran descreve um Diadank como dispositivo usado para chamar os espíritos de monstros de duelo que estão selados em tábuas de pedras. Os Diadanks não apareceram no mangá. Em vez disso, os sacerdotes usaram o poder de suas relíquias do milênio para invocar as criaturas das tábuas de pedra. O design do segundo disco de duelo, aquele da Batalha da Cidade, sugere que o Seto Kaiba projetou com base nas memórias de sua vida passada como sacerdote Seto. O disco da Academia de Duelos também parece ter elementos do Diadank, pois sua forma quando em modo de espera se parecem com as lâminas do artefato. O segundo disco de duelo de Yubel também se assemelha ao antigo dispositivo. O disco de duelo como conhecemos começou a ser projetado na primeira temporada do DM, que consistia em apenas um disco redondo preso ao pulso onde o baralho era colocado. As mãos dos jogadores eram mostradas como hologramas enormes na frente deles, e seus pontos de vida como quadrados verdes atrás deles. Durante o arco do Reino dos Duelistas, Seto Kaiba desenvolveu protótipos de disco de duelo como um meio de combater as habilidades de leitura de mente de Maximilian Pegasus. Seto levantou a hipótese de que Pegasus precisava do contato face a face para que sua leitura de mente funcionasse, de modo que, como uma característica dos discos, as projeções holográficas das cartas impediam os duelistas de se verem. Esse disco de duelo era fisicamente e funcionalmente diferente dos que vieram a seguir, onde os outros são uma construção de uma única peça que abriga o deck, cemitério, contador de pontos de vida e campo. O primeiro sistema de disco de duelo tinha 2 componentes unidos por um cabo retrátil. O componente de pulso armazena o baralho, o contador de pontos de vida, e o componente de disco real contém 5 cartas. Esse sistema de disco de duelo também mudou as regras dos monstros de duelo no Reino dos Duelistas. Na verdade, eles seguiram as regras do Reino do Duelista, exceto pelas seguintes mudanças. Os 2 jogadores compram até que tenha 5 cartas em sua mão. Se ele tiver 5 cartas na mão, não poderá comprar mais cartas. Uma carta de monstro é colocada no estágio principal, que é o lugar central do disco. As outras cartas são colocadas virada para baixo nos outros locais, chamadas de campo de subcartas. Os jogadores só podem atacar com o monstro no estágio da carta principal, desde que ele esteja na posição de ataque.
Ele pode atacar o monstro no estágio da carta principal do oponente ou uma das cartas no campo de subcartas. Quaisquer monstros no estágio de subcartas são consideradas em posição de ataque, e o cálculo de dano é feito de acordo. Se forem magias e armadilhas, serão destruídas sem o cálculo de dano. E depois de muitas experiências, na Batalha da Cidade, a Kaiba Corp desenvolveu o disco de duelo de segunda geração, o primeiro a ser lançado ao público, mas antes ele foi dado para os participantes do torneio. Esse disco funcionava de acordo com as novas revisões de regras, que o tornam mais próximo da versão do mundo real. Depois que a Batalha da Cidade acabou, o disco de duelo foi disponibilizado para compra por qualquer pessoa. Ao contrário do disco de duelo anterior, ele não precisava ser jogado. Quando em uso, parecia uma lâmina de braço. Os monstros em jogo são separados por 5 lâminas e embaixo de cada slot de monstro está outro slot para magias e armadilhas. Se um duelista ativasse uma carta baixada, ele ativaria o botão na parte redonda do disco. O outro slot pode ser aberto na parte frontal do disco para magias de campo. O centro do disco inclui o slot de deck, cemitério e contador de pontos de vida. A parte inferior, que é a parte que envolve o braço do usuário, também contém um cabo retrátil que pode ser conectado à arena de duelo se um jogador opta por não usar o disco de duelo. Desde sua introdução, quase todos os duelos foram conduzidos com esses discos de duelos. Também no anime, 2 dispositivos holográficos voam do disco e se posicionam em cada lado do espaço do duelo para criar os hologramas para os monstros. Pode não haver uma prevenção anti-hack instalada no disco de duelos. Não, eu não estou falando das jogadas do Yugi. Eu estou falando daquela cena onde o Harry Hunter foi capaz de usar cartas Exodia falsificadas, ou quando o Arcana usou cartas alteradas ilegalmente. E no duelo de Joey controlado por Merrick, ele foi capaz de usar o Raigeki, que estava banido. Em Yu-Gi-Oh! 5Ds, esta versão do disco de duelo é mostrada sendo usada por cidadãos da Satélite, indicando que este modelo se tornou obsoleto, sendo substituído pelas versões mais modernas mostradas em GX e no próprio 5Ds, assim como o Duel Runner, que também funcionava como disco de duelo. E o Seifudo usa um disco de duelo no seu Duel Runner, que tem semelhanças surpreendentes com as versões antigas, possivelmente indicando que ele modificou o modelo antigo para usar no seu Duel Runner. Em Yu-Gi-Oh! CG Structures, este disco de duelo tem um slot adicional com uma zona extra de monstro, que se abre a partir da borda da lâmina para invocar monstros do Extra Deck. Apesar de outros modelos de disco de duelo serem usados em cada série, esta versão do disco de duelo apareceu em 4 de 5 animes da série, como mostrado com todos os alunos que tentaram ir para academias de duelo e os residentes da Satélite. Léo Acaba usou o modelo antigo de disco de duelo para testar o sistema Arc contra Yushu Sakaki. Esses discos de duelo eram os discos principais usados após a criação da Dimensão Padrão. E essa foi um pouco da história dos discos de duelos. Claro que tem muitos modelos para escolher. Modelos modernos como vistos em Zeal, o lado sombrio das dimensões, no próprio Vrens, modelos modificados como visto no Sevens, e alguns personagens usam seus próprios discos. Comente aí qual o seu preferido. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.